Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeos, dia 13/8 de 2020, 11 horas e 37 minutos. Uma manhã agradável, de bastante sol aqui em São Paulo, 23 graus. Desejo desde já um excelente pregão a todos. O seu like é importante, compartilhe o vídeo. Oferecemos aqui o Seja Bem-vindo à Bolsa, o treinamento digital, qualidade excepcional de som e imagem, gravado e editado em estúdio. E na descrição dos vídeos tem as nossas redes sociais. Pessoal, eu vou fazer um cenário em vídeo mais rápido, porque mais tarde tem radar. Eu vou começar aqui pelo DI, um F25, que são os juros, e também pelo IFNC. Nós temos aqui o DI em alta. Nós conseguimos capturar o movimento aqui embaixo, com o alvo nessa região de 5.630. Um alvo bem claro, com possibilidade de chegar a 5.730, e chegou ontem. Então chegou lucro no bolso. Então a gente pegou a operação aqui embaixo para entregar aqui. Agora é aguardar, ver se respeita os 5.630, se entra numa correção. Ontem deixou uma estrela cadente, mas assim, a operação aconteceu, uma típica simetria, e foi absolutamente cumprida. Aí nós temos o IFNC, o índice do setor financeiro, aí na tela. Ele é extremamente importante, né? Porque não é o... Hoje, né, Petro e Vale tem um peso muito forte, mas como setor, o bancário tem mais peso, e continua abaixo dessa linha que nós traçamos aqui. Né? Não há uma mudança, ele está abaixo das duas médias e da linha, é um sinal. Não é aquele sinal de fraqueza, mas também não é um sinal de força. E nós temos os bancos, né? Se a gente pegar o fechamento da semana passada, 34,11 está levemente em queda. Por exemplo, o Banco do Brasil. A gente pega a Bradesco, ó, 21,84, 21,81, totalmente de lado. Como o movimento anterior é de baixa, não vejo força nessa movimentação. Então, imaginavam que hoje os bancos iam subir 2, 3%, porque apareceram os amiguinhos, né, o Bolsonaro com o Rodrigo Maia lado a lado, mas eles estão numa alta tênue, testando de novo 25,01. A grande questão é que se perder 25,01 não tem suporte no curto prazo, aqui no caso de YouTube. E aí vamos ver aqui o petróleo. Vou colocar aqui na tela o petróleo Brent. Como eu tenho dito, o TradingView já foi melhor. Vou fazer o petróleo. Eu já venho para o petróleo Brent a Vale, né? A gente vai ver também a seguir. As commodities têm operado de forma muito forte, né? Então, eu até detalhei no meu grupo aí do Telegram, vocês podem entrar, tem na descrição do vídeo. O petróleo reagiu a dados importantes hoje de manhã, mas de uma forma tênue também. A Petrobras fica com uma cara aqui de rompimento falso de 23,60, e se perdeu 23,32, mesmo no intraday, eu acho que ela vem na média de 21. É a minha visão sobre o ativo, né? E vamos tentar, né, pelo menos colocar o Brent aqui na tela, pra gente ver como é que foi a reação. Brent Crude Oil, negociado em Londres. Vamos ver se abre. Aqui agora que o Cartesian está excelente, o TradingView. Eles colocaram esses símbolos aqui, deixou o programa bem mais lento. Então, na verdade, a volatilidade histórica do petróleo é muito baixa. A gente tinha um alvo a 45,20, acho que eu entendo que o petróleo vai testar os 44 dólares aqui na média de 21. Aí nós temos o Bitcoin. Em dólares também, o Bitcoin, sim, ele ofereceu uma compra recente. E eu trabalharia com stop a mínima do dia, abaixo da mínima do dia anterior. Qual que é a mínima de ontem? 111,100. Esse seria o meu stop se tiver um fechamento por volta de meia-noite. A professora não opera à noite, então considera 17, 18 horas. Né?
Aí a gente volta aqui para a Vale, o petróleo ainda acima de 120 dólares a tonelada, quem diria. Aí nós temos a Vale 3 aqui na tela. A Vale fez o que ela tinha que fazer, né? Veio aqui no 60, perto de 63, 62,93, ela chegou a bater 62,90 e ela veio na média de 21 e na LTA, movimento que a gente tinha comentado. Eu realizaria lucro e ficaria de fora no momento. Mas ela está numa região de definição, né? Se perder a LTA e a média, ela deve fechar esse gap aqui embaixo, nos 58,85. Eu acho o cenário mais provável para o momento. Agora, se ela romper 63, ela teria um amplo espaço para subir, porque isso daqui seria considerado pelo mercado como um triângulo ascendente. Perfeito? Então, vamos falar aqui da Bolsa da China, falar da Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai demonstra fraqueza, né? Um candle bem pequeno, a força compradora não dá mais as cartas no curto prazo. No caso da Bolsa de Paris, se o cenário continuar forte, vai testar essa LTB aqui em cima, né? Eu acho mais provável um teste da média de 21 e do topo anterior antes disso, né? Porque está formando a mim um mini, assim como a Bolsa de Frankfurt também. Se fechar assim daqui a pouco, vai formar um arame de topo. E no caso da bolsa do índice DAX não fechou o gap, a 13,072, na verdade fechou o gap, então aí mais provável ainda que venha na média de 21. E aí nós temos a Bolsa de Londres, né, que tem um sinal de topo. Isso daqui é um misto aqui entre uma pinça de topo. Se fosse uma nuvem negra, teria que ter aberto um pouco acima, mas é uma pinça penetrando aqui a LTB, sinal de recuo até a média também na minha visão. E aí a gente vai ter o índice Nasdaq, que sobe como se não houvesse o amanhã, bem pertinho da máxima histórica. O Dow Jones, né, arrefece, né, tem um sinal de topo sim, um candle vermelho fora da banda agora está adentrando. Eu entendo que vai haver uma correção de uns 2% nas bolsas americanas nos próximos dias, não hoje, mas entre amanhã, segunda-feira, e no caso do S&P, uma movimentação impressionante, né? Testando aqui máxima histórica, simples assim. E é um sinal de força por quê? O S&P concentra as 500 maiores empresas americanas. Qual que é a máxima histórica? Ó? 3385, 3393. Quanto que bateu essa semana? 3388. Então está colado aqui na máxima histórica, longe da média de 21 no semanal. E aí nós temos o EWZ, vamos ver como é que está movimentando na semana. O EWZ essa semana, por enquanto, subindo 0,86. Vamos ver aqui o gráfico diário do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Eu continuo entendendo que o EWZ vai testar no mínimo a região de 29,61. Agora, é evidente que a gente tem um repique, né, e que um ponto aqui, o 35,56, exatamente o eixo do topo duplo, é um divisor de águas, está um gráfico bem bagunçado. Eu acho que a gente pode apagar aqui essa linha de tendência, né, e o EWZ ele não tem uma direção tão clara, mas eu, se fosse operar, operaria na venda para zerar aqui embaixo. Aí nós temos o VIX. O VIX sem nenhum sinal de... O que daria para a gente fazer no VIX aqui, para ter uma referência, na minha opinião, é que seria o seguinte. Traçarmos uma LTB, conectando esses fundos, esses topos. Se por acaso essa LTB for rompida, eu acho que nós teríamos algo novo. É a minha visão. E aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de 6 moedas, especialmente N e o euro, né? Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Não, tá tudo certo.
E ele tinha sinalizado um fundo duplo, não prosperou, mas agora talvez tenhamos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Eu acho uma hipótese considerável. E como eu prometi, né, fazer B3 SA3 diariamente. Temos aqui a B3 SA3. Eu entendo que a B3 SA3 vai buscar, talvez na semana que vem, 57,60. Aqui é interessante, é um ponto de apoio para a formação dessa última pernada. E a gente tem feito diariamente também a BEV3. E eu não entendo como um ponto de compra. Eu acho que a Ambev ainda tem mais espaço para cair. Ok? Acho que é somente um repique para encostar preço e média. Falemos do BOVA11. BOVA11 entre um ombro, cabeça-ombro, ombro, cabeça-ombro invertido. Temos topos mais baixo que o anterior e a própria neckline do oco invertido. Uma situação de mercado bem maluca. Nós temos também o oco aqui no Ibov, ombro, cabeça, ombro invertido. E eu entendo que haverá o teste dessa linha pontilhada. Só a partir daí, acho que o mercado define alguma coisa. É o que eu acho. E no caso do dólar, ontem eu fui feliz no meu fechamento de câmbio, fechei com o dólar quase na máxima das movimentações atuais. Deixou uma estrela cadente, está testando aqui o topo anterior, média de 21. Ou seja, se eu fechei câmbio ontem, se eu tivesse comprado no dólar, eu teria realizado lucro, simples assim. Tá? Isso daqui, pessoal, para quem opera dólar, ó, um sinal claro de saída da operação. Você tem o objetivo alcançado, um gap fechado e o rompimento falso dos 5.490 e 500. É para sair da compra e trabalhar até vendido. Um topo duplo claro, o eixo acionado a 5.458. Qual que é o alvo? A região das bases aqui. Por exemplo, quem trabalhou vendido, eu acho que é lucro no bolso e encerra a operação. O fundo anterior imediato, 5.380, o rompimento desse ponto, se romper, por exemplo, num gráfico de 15 ou 30 minutos e fechar um candle acima, seria um setup de compra, na minha opinião. Ok? E aí o mini índice eu estou atualizando o gráfico aqui que venceu ontem, um pregão bem maluco aqui, né? Dá pra gente traçar uma linha de tendência também. Conectando aqui os últimos topos. Uma coisa... No caso do mini índice ficaria alguma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso aqui. Rompeu falsamente, voltou. E não tem uma definição nesse momento, né? Ontem, por que subiu? O rompimento falso do 101,080, decolou, tinha o eixo de W, foi muito rápido o movimento, 102,080, e veio no alvo, 103,360, um movimento muito rápido, mesmo difícil de pegar, tanto na compra quanto defender na venda, e agora ele tem 3 topos aqui, praticamente na mesma região. Vou colocar um gráfico de 15 minutos, às vezes eu diminuo o tempo gráfico para estudar. Tem uma LTB, né? Se ela for penetrada, pode trazer uma certa força vendedora. Agora o ponto mesmo que pode detonar vendas é o 102,635. Abaixo de 102,635 vai ter um pequeno suporte aqui, ó, 102,580, mas se for perdido, eu entendo, né? Essa região, vamos dizer aí de 102,600, se ela for perdida, eu acho que nós teríamos uma movimentação de queda, talvez até aqui o 101,520 ou mesmo 100,855. Né? É o ponto a ser testado aqui, a região de 102,600, 102,580 por aí. Ok? Eu espero que os estudos sejam úteis. Mais tarde eu volto com os destaques do dia e balanços corporativos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!